Fala aí, apostador, chega mais, bora pro nosso vídeo de palpites, nossas análises, todo o planejamento aí para os jogos dessa sexta-feira, dia 13 de setembro. Se você ainda não for inscrito no canal, já clica aí no botão inscrever-se, já deixa o like no vídeo também para estar fortalecendo o canal, para o YouTube estar entregando esse vídeo e o nosso conteúdo aí para outras pessoas. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Bora começar então essa sexta-feira aí com a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, um campeonato que eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols, né? Porque a gente vê partidas muito abertas, muito movimentadas, muito erros das defesas também. Então eu gosto aí de trabalhar só o mercado de gols, não gosto de trabalhar o mercado de resultado na segunda divisão da Alemanha. Vamos começar então com Karlsruhe e Schalke 04. Se a gente pegar aqui a classificação, o Karlsruhe está em segundo colocado e o Schalke em 12º. Vamos lá para as estatísticas das equipes, né? O campeonato começou agora, foram só 4 jogos, mas é sempre muito importante a gente estar analisando. Se a gente pegar aqui os jogos do Karlsruhe jogando em casa, foram 2 vitórias, as duas por 3-2, né? E o Schalke como visitante, um empate em 2-2 contra o Magdeburg e uma derrota de 3-1 contra o Nürnberg, né? Nos 2 jogos do Karlsruhe jogando em casa, bateu aquela aposta, ambas marcam ou mais de 2.000 gols. E nos jogos do Schalke como visitante também. Se a gente pegar aqui nos outros jogos do Karlsruhe, né? Foram 2 jogos como visitante, uma vitória de 2-1, bateu essa aposta também, e um empate em 0-0, que não bateu. E o Schalke jogando em casa, uma derrota de 3-1 contra o Colônia, e uma vitória de 5-1 contra o Braunschweig. Então a gente vê jogos muito abertos, né? Muito movimentados aí para o mercado de gols das duas equipes. Se a gente puxar aqui no confronto direto entre eles, último jogo 0-0 na temporada passada, 3-0, 1-1, 2-1, 0-0 e 2-2. Então a gente vê, né, um jogo muito bom aí para trabalhar o mercado de gols. Para colocar numa dupla, num bilhete, numa múltipla, eu acho bem interessante. O ambas marcam ou mais de 2.000 gols. Um outro mercado que eu gosto aqui, gol no primeiro tempo. Só em um jogo do Karlsruhe, né, nesse início de temporada que não teve gol no primeiro tempo, e em todos do Schalke teve gol no primeiro tempo. No confronto direto das 4 últimas partidas, em 3 teve gol no primeiro tempo. Então pegar no ao vivo, né, o mais de 0.5 gols no primeiro tempo, até o minuto 20, 25, com mod de pelo menos 1,70, eu gosto bastante. O segundo jogo do dia aí no mesmo horário, Münster contra Paderborn. Vamos pegar aqui a classificação. O Münster que veio da 3ª divisão da Alemanha, né, subiu nessa temporada, tá lá na zona de rebaixamento, é o 16º, e o Paderborn, uma equipe muito ofensiva, é o 5º colocado. Vamos para as estatísticas aqui. Vamos lá ver os jogos do Münster como mandante e os jogos do Paderborn como visitante. Em casa, 1-0, uma derrota aí contra o Kaiserslautern, e um empate em 0-0 contra o Hannover. E o Paderborn fora de casa, uma vitória de 2-1 contra o Hertha e um empate em 1-1 contra o Furt. O que eu gosto aqui para essa partida? Eu só vou trabalhar o mercado de gols se o Münster, né, que é o time mandante, estiver atrás do placar, porque o critério de desempate na Bundesliga 2 é o saldo de gol. Então, se o Münster estiver atrás do placar, vai ter que se jogar para o ataque, né, para tentar um empate ou até virar o jogo, e vai dar o contra-ataque para o Paderborn, que é uma equipe muito forte nos contra-ataques. Então, eu só trabalho aí o mercado de gols caso o Münster esteja atrás do placar. A gente tem também às 15 horas um jogo lá pelo campeonato da Arábia, né? O time do Cristiano Ronaldo, Al Nassr, contra o time do Firmino, o Al Ahly. Vamos pegar aqui a classificação, 2 jogos só, né, nesse início de temporada. 5º colocado, o Al Nassr, e 8º, o Al Ahly. Se a gente puxar então aqui as estatísticas desses 2 jogos aí do campeonato, o Al Nassr começou com um empate em casa e uma vitória fora de casa por 4-1. E o Al Ahly, uma derrota jogando fora de casa e uma vitória de 2-0 jogando em casa. Bora pegar aqui os últimos confrontos entre eles. Último jogo, uma vitória do Al Nassr jogando como visitante. 4-3, 1-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-0, 2-2 e 1-0. Então para essa partida aqui, eu vejo um jogo aí para pelo menos 2 gols e vou indicar para vocês mais de 1.5 gols pegando ao vivo aí com uma odd de pelo menos 1,70. Mas se você é aquele cara que gosta de ir um pouco mais ousado, né, eu indico aqui o ambas marcam. Se a gente pegar nos 2 jogos do Al Nassr, tanto marcou quanto sofreu gol. E se a gente pegar aqui no confronto direto das últimas 10 partidas, o ambas marcam bateu em 7 delas. Voltando agora para a Alemanha, mas na primeira divisão a gente tem o jogo aí do Dortmund contra o Heidenheim. Bora pegar aqui
a classificação. O Heidenheim é o primeiro colocado com 2 vitórias e o Dortmund, quarto colocado, com 1 vitória e 1 empate. Trazendo aqui para vocês os dados, né, desses 2 primeiros jogos aí do campeonato. O Dortmund teve uma vitória em casa contra o Frankfurt e um empate em 0-0 contra o Werder Bremen. E o Heidenheim, fora de casa, venceu o São Paulo, né, São Paulo que veio da segunda divisão, então venceu aí por 2-0 e jogando em casa goleou o Augsburg por 4-0. Se a gente pegar aqui os últimos confrontos direto entre eles, né, foram 2 jogos. Em 2023, 2-2 na casa do Dortmund e um 0-0 do Dortmund jogando fora de casa. Para essa partida eu vou com mais cautela, eu vejo um cenário bom para a gente trabalhar o mercado de gols, mas eu vou preferir tentar pegar mais de 1.5 gols nessa partida, né? Levando em consideração que teve um jogo aí 0-0 do Dortmund, então eu vou com mais cautela. Eu gostava também aqui do gol no primeiro tempo, mas os 2 jogos do Dortmund nesse começo de campeonato não saiu gol no primeiro tempo, e o do jogo do Heidenheim fora de casa contra o São Paulo não teve gol no primeiro tempo. Então, eu não indico aqui o gol no primeiro tempo, né? Vai ser uma leitura ali no ao vivo. Se o jogo estiver bem movimentado, pode ser interessante pegar esse gol no primeiro tempo. Mas fica como dica principal aí o mais de 1.5 gols para essa partida. Indo agora para a França, a gente tem o jogo aí do Saint-Étienne contra o Lille. Saint-Étienne que veio da segunda divisão e não começou o campeonato muito bem, né? É o lanterna da competição aí com 3 derrotas. E o Lille, uma equipe muito bem organizada, venceu 2 partidas e perdeu uma. Bora agora para as estatísticas das equipes. Então, como eu falei com vocês, né, o Saint-Étienne não começou bem o campeonato, veio de 3 derrotas. Contra o Brest, tomou uma goleada de 4-0 fora de casa. Em casa, perdeu para o Le Havre 2-0 e perdeu fora de casa também para o Mônaco. Já o Lille perdeu para o PSG 3-1, jogando em casa. Venceu o Angers 2-0 jogando em casa e venceu o Reims jogando fora de casa. Vamos ver se a gente tem algum confronto direto recente aqui das equipes. A gente tem 2022 e 2021 2 empates e 2021 também um outro empate. Vamos pegar aqui, a gente tem 4 gols nessa partida, 2 gols e 1 gol. Já nos jogos do Lille, em todos os jogos saiu aí pelo menos 2 gols, então eu acho interessante mais de 1.5 gols. E eu deixo como dica principal também tentar pegar o gol do Lille na partida. E agora indo para a Espanha, na La Liga, a gente tem o jogo aí do Betis contra o Leganés. Leganés que veio da segunda divisão, né? Subiu para essa temporada. E o Betis não começou muito bem o campeonato, né? É o atual 17º colocado. Leganés, o 9º. Vamos ver as estatísticas aqui das equipes. A gente tem então, o Betis jogou uma vez só como mandante, empatou em 1-1 contra o Girona. Teve um outro empate fora de casa contra o Alavés e perdeu para o Real Madrid o último jogo aí por 2-0 fora de casa. Vamos ver o Leganés, derrota de 1-0 jogando em casa contra o Mallorca, empatou 0-0 contra o Real Valladolid fora de casa, venceu o Las Palmas em casa e empatou em 1-1 fora de casa contra o Osasuna. No confronto direto aqui a gente não tem confrontos muito recentes, né, porque o Leganés estava na segunda divisão, o último jogo entre eles foi em 2020, que terminou empatado. Aqui eu gosto da vitória do Betis pré-jogo, o Betis que não começou muito bem o campeonato, mas tem tudo aí para estar vencendo o Leganés, que é uma equipe tecnicamente muito inferior ao Betis, né? Então eu gosto aí da vitória do Betis pré-jogo com uma odd de 1,75. E para fechar então a nossa análise, o nosso planejamento dos jogos dessa sexta-feira, antes da nossa dica do dia, que na verdade vai ser uma múltipla, odd 14, a gente tem o jogo lá de Portugal, do Arouca contra o Sporting, o Sporting que vem sendo uma máquina, né? Com o Gyökeres ali no ataque, fazendo gol em praticamente todos os jogos, um ataque muito bom, muito forte. Sport então, primeiro colocado aí com 12 pontos, venceu os 4 jogos. E o Arouca lá embaixo na tabela, né, com 3 pontos só. Bora pegar aqui então os últimos jogos do Arouca e do Sporting. Arouca perdeu 3 jogos no campeonato. Fora de casa contra o Rio Ave 1-0. Aí venceu em casa o Nacional de Madeira por 1-0. Perdeu de 3-1 para o Moreirense fora de casa. E perdeu em casa para o Vitória Guimarães. E o Sporting vencendo uma máquina, né? Venceu o Porto no Clássico por 2-0 jogando em casa. Aí 2 vitórias fora de casa, 5-0 contra o Farense e 6-1 contra o Nacional de Madeira. E em casa ganhou de 3-1, foi o primeiro jogo do campeonato. Vamos ver aqui o confronto direto entre as equipes. Fora de casa, o último jogo, na temporada passada, 3-0 para o Sport, 2-1, 1-1, 2-1 para o Sport. Então aqui não tem muito para onde correr, é tentar pegar a vitória do Sport no ao vivo. E eu gosto aqui do gol no primeiro tempo também. Em todos os jogos, né, nesses 4 primeiros jogos do Arouca no campeonato, saiu gol no primeiro tempo.
E só contra o Porto, dos jogos do Sporting, que não teve gol no primeiro tempo. Vamos ver aqui nos confrontos diretos. Dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos últimos 10, em 8 teve gol no primeiro tempo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu gosto aqui também do gol no primeiro tempo e da vitória do Sporting. E eu vou fazer aqui com vocês agora a nossa múltipla para os jogos dessa sexta-feira que eu analisei. Lembrando, múltipla é sempre muito difícil de estar batendo, então vai com dinheiro mais reduzido, né, com uma stake mais baixa do que você costuma apostar. Então bora lá para a nossa múltipla, começando o jogo Karlsruhe contra Schalke. Eu vou aqui, ó, ambas equipes marcam e total de gols mais de 2,5. Para ambas equipes marcar e para ter pelo menos 3 gols na partida. Próximo jogo, Dortmund contra Heidenheim. Eu vou aqui, ó, no dupla chance e total de gol 1x, que é a mesma coisa que dupla chance para o Dortmund, né? Empate ou Dortmund e mais de 2,5 gols. Vejo uma partida aí bem movimentada para o mercado de gols. Próximo jogo, Saint-Étienne contra Lille pela Ligue 1. Eu vou aqui no dupla chance e total de gol mais de 1,5. x2, que é a mesma coisa que dupla chance Lille, né? Lille ou empate e mais de 1,5 gols para ter pelo menos 2 gols na partida e para o Lille não perder. Pela La Liga aqui, Betis contra Leganés, eu vou na vitória seca, né, no ML do Betis, para o Betis vencer a partida. Lembrando que nessa opção aqui, ó, a gente tem o pagamento antecipado. Então se o Betis abrir 2 gols de diferença, né, 2-0, 3-1, essa parte do Betis já paga. E para fechar então a nossa múltipla, eu vou aqui no jogo do Arouca contra o Sporting, intervalo, por o Sporting vencer o primeiro tempo. Então deu aí mod de 13,75 e essa é a nossa múltipla do vídeo de hoje. Tamo junto, fui, até o próximo vídeo.